Uma sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Antes de passar o expediente, eu vou dar uns minutos ao nosso confrade, querido amigo Giovanni Cherry, que vai fazer a apresentação e lançamento do livro Diálogos Brasil-Reino Unido em Saúde Digital, Desafios e Oportunidades em Telesaúde. Foi um livro organizado por ele, junto com alguns coautores que ele vai apresentar, e a Academia Nacional de Medicina apoiou essa iniciativa. Por favor, acadêmico Cherry, com a palavra. Acadêmico Giovanni Cherry, com a palavra, por favor. Boa noite, presidente Sampaio. Eu não estava conseguindo falar, estava com o microfone sem... não estava conseguindo ligar o microfone. Eu queria cumprimentar o presidente Francisco Sampaio e todos os demais acadêmicos e dizer que essa publicação ela resulta de 6 eventos que nós fizemos de maneira virtual entre especialistas do Reino Unido, especialistas do Brasil, em saúde digital. E um dos eventos foi na Academia Nacional de Medicina, por isso que nós agradecemos muito o apoio da Academia na publicação desse texto. Tem uma edição em português, tem uma edição em inglês, e são três partes. A primeira parte fala da experiência da Grã-Bretanha com saúde digital. A segunda parte fala da experiência dos profissionais brasileiros com saúde digital. E na terceira parte se discute a questão da utilização da nuvem durante o Covid no armazenamento de informações e da importância disso dentro de uma saúde moderna. Eu acho que o conteúdo é muito interessante. Nós consideramos hoje saúde digital uma tecnologia que permite melhor o acesso da população à saúde, que ajuda a reduzir a desigualdade. Na questão de desigualdade, eu cito, por exemplo, o programa de capacitação de UTIs, né, que de forma imediata hoje já está no Brasil inteiro, nós conseguimos disseminar pelo Brasil inteiro, uma iniciativa do Inova, onde a capacitação da UTI de imediato reduz a mortalidade, né? Então, e também a questão da formação profissional em saúde digital. Muitos profissionais sabem da importância, né, da teleconsulta, mas não se consideram capacitados a utilizá-la. Acho que também a saúde digital pode impactar muito na redução do custo, né? Saúde. Eu acho que melhora o acesso, reduz a desigualdade e pode conseguir ajudar a equacionar o problema do custo de saúde no Brasil, que é um país que já tem recursos limitados. Então, eu agradeço a oportunidade de fazer esse lançamento aqui na academia. Os acadêmicos vão receber aí nas próximas 2 semanas um exemplar dessa publicação e espero aí que todos apreciem e, sem dúvida, o evento da academia foi muito importante para a constituição dessa publicação. Obrigado, presidente, obrigado a todos os acadêmicos aí por me dar esse espaço aí de poder lançar essa publicação aqui na academia. Muito obrigado, acadêmico Cherry, a academia que agradece essa obra tão interessante e muito obrigado por disponibilizar para todos os acadêmicos. Quero também ressaltar que hoje à tarde o acadêmico Giovanni Cherry representou a Academia Nacional de Medicina numa solenidade no Palácio do Governo do Estado de São Paulo, que foi o lançamento do programa Destino Transplante. Muito obrigado, acadêmico Giovanni Cherry, por ter nos representado também nesse evento.
Dando prosseguimento, então, coloco em discussão e aprovação as atas das duas sessões extraordinárias plenárias no dia 3 de fevereiro e no dia 10 de fevereiro desse ano, e a ata da sessão ordinária do dia 10 de março de 2022, que todos os acadêmicos receberam por e-mail. Se alguém tiver algum reparo, algum comentário a fazer sobre as atas, se manifeste, por favor. Acadêmico Celso Ramos. Presidente, muito obrigado por me conceder a palavra. Eu considero que a ata referente à reunião do dia 10 não retrata integralmente tudo que sucedeu, mas não vou pedir qualquer correção. Faço apenas que gostaria apenas que constasse em ata que eu voto contra a aprovação. Muito obrigado a Vossa Excelência por não me ter interrompido. Boa noite. Obrigado, acadêmico Celso Ramos. Passo agora a comunicação dos acadêmicos que quiserem fazer uso da palavra. Acadêmico Walterzinho, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, Sousa Sampaio, nossa querida confreira, confrades, eu queria comunicar, lembrar a todos que hoje é o Dia Mundial do Combate à Tuberculose. Segundo a OMS, 1/3 da população do mundo é infectada. E no Brasil, 4,7 mil mortos por ano ocorrem. No mundo, são 8,8 milhões de doentes e 1,1 milhões de mortes por ano. Ou seja, ainda é uma afecção que merece muito cuidado e atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Walterzinho, por nos lembrar dessa doença que pode ser considerada uma doença reemergente, né, e tem afetado muito a nossa população. Obrigado por isso. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? No sistema remoto ou aqui no nosso plenário? Cláudia, está vendo se algum acadêmico pediu a palavra? Professor Delta. Professor Delta Madureira, com a palavra. Não consigo. Assim, agora sim. Senhor presidente, caros confrades, fico muito feliz. Eu não pude ir hoje presencialmente, porque tive um compromisso que acabou agora há pouco, mas estou aqui. Eu queria pedir a palavra só para lembrar aos nossos confrades a perda de um grande cirurgião do Rio de Janeiro, agora recentemente, o doutor Alfredo Guariche. O Alfredo Guariche é um cirurgião, além de um excelente cirurgião, tecnicamente falando, ele ultimamente tem se manifestado muito em relação ao problema profissional do jovem médico, as dificuldades que o profissional médico... Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Tem enfrentado... Está me ouvindo bem, Cláudio? Estamos ouvindo normalmente. Perfeito, obrigado. Além de que foi um dos grandes colaboradores da cirurgia segura no nosso estado e nossa cidade. Então, eu só pedi a palavra, senhor presidente, só para lembrar a todos que perdemos um grande colega da cirurgia geral, doutor Alfredo Guariche. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Delta Madureira, por lembrar ou relembrar nosso querido Guariche. E a Academia Nacional de Medicina, a pedido da plenária, na sessão passada já enviou, inclusive, a família as condolências oficiais. Muito obrigado por lembrar desse nobre e querido colega. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Não tendo mais nenhum acadêmico querendo se manifestar, nós vamos dar prosseguimento, então,
ao simpósio intitulado Saúde e Sustentabilidade Ambiental, Contribuições da Ciência Brasileira, muito bem organizado e coordenado pelo nosso querido acadêmico Marcelo Morales, que é também o secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E lembrar que o nosso ministro Marcos Pontes, ele entrou na nossa abertura do simpósio, ele estava em trânsito, em viagem, conseguiu falar um pouco, mas a internet estava instável, e agradecemos então ao ministro por ter ajudado nesse simpósio e por ter participado da abertura. Convido agora o professor Carlos Alberto Quezada, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, para nos fazer sua apresentação sobre Amazon Face, comportamento da floresta amazônica frente às emissões de gases de efeito estufa, impacto na saúde. Por favor, professor Quezada, com a palavra. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com a Academia Brasileira de Medicina. Gostaria de agradecer a oportunidade aos membros da academia, aos acadêmicos, ao ministro também, Marcos Pontes, que nos deu essa oportunidade, o acadêmico e meu secretário, Dr. Marcelo Morales, e estendo meu agradecimento a todos os membros e participantes aqui nessa reunião. Eu me chamo Carlos Alberto Quezada, sou pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e tenho essa oportunidade hoje de estar falando aqui para vocês sobre um programa de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, ao qual eu sou coordenador, que lida com aspectos do impacto de mudanças climáticas sobre a Amazônia, né, e do papel em que o aumento de CO2 atmosférico, que nós estamos observando desde o início da Revolução Industrial até hoje, tem em possivelmente alterar a resiliência da floresta frente às mudanças climáticas e afetar toda a sua ecologia. É um programa de pesquisa bem amplo. Ele recentemente foi lançado, o experimento na sua fase 2 foi lançado na COP26, em Glasgow. Recebemos um apoio significativo. Não da apresentação não, senhor. Vocês não estão vendo minha apresentação? Não, colocar no modo apresentação. Ela já está. O senhor, por gentileza, pode tirar, na hora de compartilhar, compartilhe a tela em vez da apresentação. Compartilhe a tela e depois o senhor abre a apresentação. Espera aí, mas eu acho que foi isso que eu fiz. Deixa eu tentar interromper e começar de novo aqui. Então. Espera aí. Compartilhando a tela. Você está vendo agora? Vamos em frente. Sim. Ok, muito obrigado, pessoal. Bom, então, como eu dizia, recebemos recentemente um apoio financeiro do Foreign Commonwealth Development Office, o FCDO, do Reino Unido. Tem também, né, a participação do Escritório Meteorológico da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, e de várias instituições brasileiras e estrangeiras também, né, de pesquisa, que estão ligadas nesse projeto. Né? Eu vou tentar falar brevemente sobre ele, se eu conseguir, vamos ver se eu consigo aqui, agora. Bom, a ideia é que a floresta amazônica ela já está sendo afetada pelas mudanças climáticas de uma forma silenciosa e que a maioria de nós não consegue sequer enxergar. Embora a floresta ainda esteja de pé e em regiões muito distantes de onde tem qualquer ação humana direta, nós estamos observando que a floresta vem perdendo a sua capacidade de sequestrar carbono da atmosfera.
Então, o que isso significa? A floresta amazônica vinha, nos últimos 30, 40 anos, ajudando no combate às mudanças climáticas, retirando uma quantidade de carbono da atmosfera, né, sob forma de CO2, equivalente à emissão de todos os veículos do planeta. Sabe? Então, era uma contribuição muito grande. E nós estamos observando, nas últimas 3 décadas, através de medidas feitas em campo, monitorando áreas de parcelas permanentes florestais, né, em que a gente vai lá e volta sempre para medir as mesmas árvores ao longo de 3 décadas, nós estamos observando que a floresta vem perdendo essa capacidade, né? Ela está crescendo mais devagar, ela não está conseguindo manter o mesmo passo que tinha antes. E uma das possibilidades é que isso esteja ocorrendo por causa das mudanças climáticas, né? A principal hipótese está em torno disso. Então, se nós pegarmos, por exemplo, essa ideia de que a Amazônia está perdendo biomassa, que ela está se transformando, né? Tem muitos estudos que foram feitos com modelagem, né? Os melhores modelos do IPCC de previsão do futuro para essa floresta, né? Para a Amazônia. Eles, inicialmente, no início dos anos 2000, eles previam que a floresta iria perder biomassa, que ela iria se transformar num ambiente muito mais seco e quente, né, com redução de chuvas, e que isso resultaria em termos uma outra vegetação, né? Não é muito fácil fazer essa analogia, se você pensar que a gente pode estar diminuindo a precipitação da floresta em 50% e tendo 3, 4 graus a mais de temperatura, é fácil imaginar que não vai ser a mesma floresta que vai estar lá. Você vai favorecer um tipo de vegetação adaptada a um clima mais seco. Então, a gente tem essa ideia de que isso pode estar acontecendo agora na floresta. Um grande problema e uma grande incerteza é que, se nós pegarmos hoje, por exemplo, os modelos que o IPCC nos traz e tentar entender qual é a trajetória que a floresta amazônica vai seguir no futuro, nós vamos ter aquela linha preta que está ali nesse gráfico que eu estou mostrando, que ela mostra a média dos melhores modelos que nós temos disponíveis hoje. Eles todos estão mostrando que a floresta amazônica provavelmente vai acumular mais biomassa, que ela vai ser sustentável, que ela vai permanecer onde ela está ao longo dos anos, né? O eixo X do meu gráfico aqui, o eixo de baixo, ele é tempo, né? E o meu eixo Y, né? O eixo ali da esquerda é a mudança no estoque de biomassa da floresta. Tá? Então, os modelos do IPCC hoje, eles preveem que a floresta vai continuar lá e vai, inclusive, crescer. Enquanto, se nós fizermos projeções com os dados de campo que estamos observando nos últimos 30 anos, nós estamos indo na direção contrária, mais no sentido de perdermos a cobertura florestal da Amazônia e substituí-la por outra vegetação, né? O que determina essa diferença entre o que hoje os modelos preveem com o que nós observamos no campo é o chamado efeito de fertilização por CO2. Basicamente, as plantas, elas conseguem seus recursos através da fotossíntese, que usa o CO2 como substrato. E nós estamos aumentando essa quantidade de CO2 na atmosfera desde a Revolução Industrial, né? Então, hoje, o mundo tem muito mais carbono na atmosfera, e esses modelos, eles assumem que esse carbono vai meio que fertilizar as árvores e elas vão se tornar mais produtivas. Enquanto que os modelos preveem essa direção, não levam em conta que isso nunca foi sequer testado na floresta amazônica ou em nenhuma outra floresta tropical do mundo. Nós sabemos que esse efeito existe, ele acontece em ambiente controlado, nós podemos verificar isso, é real, mas nós não sabemos se essa hipótese se aplica à Amazônia, né? Então, o Amazon Face ele lida com essa principal questão. Nós vamos ter floresta amazônica no futuro ou não vamos ter floresta amazônica no futuro? E quais são as implicações e medidas que nós podemos tomar de adaptação à frente, né? O quanto
mais cedo possível a gente souber essa resolução dessa principal dúvida, que é o efeito de fertilização do CO2. Além do efeito direto sobre o ciclo do carbono, o CO2 atmosférico ele também tem um efeito muito forte sobre o ciclo hidrológico. E essa é uma outra questão que tem um impacto social muito grande. No momento, explicando brevemente, né, as plantas elas pegam o CO2 por difusão, né, ele entra por difusão na folha, através dos buraquinhos que tem na superfície da folha, e, ao mesmo tempo que ele recebe o CO2, ele emite água. Acontece que, tendo mais dióxido de carbono na atmosfera, as plantas tendem a fechar os estômagos e perder menos água. Isso, por um lado, é muito bom, que as plantas podem se tornar mais resistentes à seca, que são previstas para o futuro da Amazônia, mas, por outro lado, também vai diminuir a quantidade de água que a floresta amazônica devolve para a atmosfera, com potenciais grandes impactos para a ação, não só na Amazônia, mas também fora da Amazônia, para a agricultura e outros setores. Então, nós estamos num ponto, hoje, na ciência mundial, em que nós não sabemos qual trajetória a Amazônia vai ter. Se ela vai ser mais resistente, resistir às secas e acumular biomassa no futuro por conta da fertilização, ou se esse cenário que está se mostrando no momento, com medidas de campo, de que a Amazônia está indo para um cenário de perda catastrófica de biomassa nos próximos 30, 50 anos. Então, nessa dúvida, nós temos esses dois cenários possíveis, né, como mostra esses dois mapinhas do lado direito inferior da tela, um em que, num cenário, né, de modelagem sem o efeito de fertilização do CO2, a gente teria uma substituição da floresta amazônica por algo similar a um cerrado ou uma floresta seca. E, por outro lado, havendo esse efeito de fertilização, a gente pode continuar tendo a floresta amazônica. Então, é uma questão fundamental em que os melhores modelos científicos do mundo hoje não têm muito o que fazer, né? A gente realmente precisa de dados experimentais e é sobre isso que o Amazon Face vai tratar, né? Tem, obviamente, questões transversais com o ciclo do carbono, o ciclo da água, como eu já mencionei, mas também o Amazon Face trata de questões de biodiversidade, né? Nós podemos imaginar que, num cenário de mudança catastrófica de cobertura vegetal, como apresentado, ele pode eliminar várias espécies, né? A floresta amazônica tem em torno de 16 mil espécies de árvores diferentes, algumas vão provavelmente se beneficiar do CO2, mais, outras menos. Existem vários outros organismos associados a esse ecossistema, e a gente não tem hoje muito como prever o que vai acontecer com eles, em que cenário isso vai atingir. E, igualmente, e aí é o que eu acho que toca mais o interesse dessa comunidade, é que estes impactos eles vão ter um forte apelo na socioeconomia. E você pode imaginar, eu vou voltar a isso no meu último slide, para discutir com mais calma, mas a gente pode imaginar rapidamente que, se eu diminuo a precipitação na Amazônia fortemente, se eu troco a superfície vegetal, né, e tem uma redução dramática, uma mudança dramática da cobertura vegetal na área, nós vamos ter aumento de vetores, nós vamos ter problemas de geração de energia, nós vamos ter migrações para cidades, né? Então, toda essa estrutura que nós entendemos hoje com a Amazônia poderia mudar em torno de 30, 50 anos para frente, e a gente tem impactos fortíssimos com relação a isso. Para resolver esse problema, nós estamos propondo e estamos começando a construir aqui numa floresta próxima a Manaus, né, aqui controlada pelo INPA, primeiro, criar uma infraestrutura de engenharia, como essa que aparece do lado direito da tela, em que nós estamos testando experimentalmente o efeito do aumento de CO2 na atmosfera sobre a floresta. Primeiro, se ele vai existir aqui. Segundo, se ele vai realmente ter uma magnitude capaz de influenciar a trajetória de mudança da floresta.
né? E por quanto tempo ele vai durar? Essas são as 3 principais questões, que delas várias outras são decorrentes dessas 3 iniciais, né? A infraestrutura, um pouco, confesso, megalomaníaca, é essa que está no lado direito da tela, em que nós vamos construir 6 anéis de 30 metros de diâmetro, os quais são formados por essas torres, né, de 35 metros de altura, e dessas torres, ao ar livre, elas vão soprar uma quantidade de CO2 aumentada na copa das árvores, totalmente ao ar livre, sem influenciar no microclima da floresta. A ideia é levantar a concentração de CO2 atmosférico para em torno de 600 partes por milhão. Hoje nós temos na atmosfera 410, né? Então a gente vai aumentar 200 partes por milhão ao longo de 10 anos para estudar o efeito que isso vai ter sobre o funcionamento da floresta. Claro que algumas dessas coisas alguns processos mudam em minutos, outros processos mudam em longo prazo, e por isso a necessidade do longo prazo. Mas rapidamente, né, o projeto já vai trazer informações importantes para a mesa de discussão. Hoje o projeto se encontra numa fase, né, nós estamos concluindo estudos de linha de base, em que, fazendo uma analogia até engraçadinha, se vocês me perdoam, é como se a floresta fosse um paciente que está na UTI, sendo completamente monitorada em todos os seus aspectos metabólicos, né? Então, a gente estuda como o CO2 está fluindo dentro da folha, quais são os processos fotossintéticos, no momento que a floresta está hoje, com CO2 ambiente. Estuda processos de produtividade, de respiração, processos enzimáticos na floresta, no solo, né, interação com organismos. Então, é um monitoramento desse paciente, que é a floresta amazônica, para, num próximo momento, a gente, né, aumentando o CO2 na atmosfera, a gente ter uma linha de base que compare isso, né? Então, não existe no mundo nenhuma floresta tropical mais estudada do que essas que fazem parte do Amazon Face hoje. A gente vem realizando nos últimos anos estudos extremamente detalhados que vão nos permitir abrir uma janela para o futuro da floresta e entender o que vem por aí, pelo menos com respeito ao aumento de CO2. Né? Para ter uma ideia, tentar trazer isso um pouco mais para a nossa realidade, por que o estudo de uma folha ou de uma raiz, né, que tem esse quadrinho do meio ali, uma raiz dentro do solo, com um sistema que parece até uma endoscopia, né, que solo para estudar o crescimento das raízes. Por que isso é importante? O que a gente tem que imaginar, e eu queria convidar vocês para viajar um pouco comigo, é que pequenos processos ecológicos, ecossistêmicos que ocorrem ali na escala de uma folha ou de uma raiz, né, que podem ser alterados por CO2, eles acabam escalonando na paisagem e tendo efeitos que são regionais e até mesmo extrapolam os limites continentais, né? Um exemplo que eu estou trazendo aqui no fundo da tela é isso. Esse mapa ele mostra a circulação de umidade em um certo dia. Esses são dados monitorados por satélite, né? Então, em um certo dia, ele mostra como a água é transportada na atmosfera e o efeito que a Amazônia tem, né? Então, a gente tem muito claramente, né, que muito da umidade que chega hoje no sudeste brasileiro, na Bacia do Prata, ela vem transportada da Amazônia. Se pequenos processos, na escala da folha ou de uma raiz, alteram o transporte de umidade para a atmosfera e cria, vamos dizer, num mundo mais seco, diminui a quantidade de evaporação da folha, que, por sua vez, gera feedbacks que diminuem a quantidade de precipitação, que geram ambientes ainda mais secos e assim por diante, nós podemos mudar até mesmo a circulação oceânica de temperatura ao mudar a quantidade de água doce que chega através do Rio Amazonas no Oceano Atlântico. Então, nós estamos falando de escalas que né, são efeitos que viajam através de escalas.
Tá? Daí a importância de estudar esses processos e entender como as mudanças climáticas vão impactar a nossa Amazônia, se nós vamos ter Amazônia ou não vamos ter Amazônia no futuro. E aí, obviamente, que esse é meu último slide, é óbvio que qualquer mudança dramática na maior floresta tropical do mundo e que troca a maior quantidade de energia entre a biosfera e a atmosfera, maior quantidade de água e carbono, isso vai impactar não apenas o clima do planeta, mas também as populações que vivem na Amazônia e também comunidades que estão fora da Amazônia, né? Se a gente imaginar uma mudança dramática de cobertura vegetal, nós imaginamos, por exemplo, uma dramática perda de produção de energia, dado que a nossa energia é produzida em hidrelétricas. Nós podemos imaginar uma forte migração do campo para as cidades na Amazônia. E isso sem ter infraestrutura instalada, de saneamento básico, hospitalar, mudanças na quantidade de vetores. Tem toda uma possibilidade de efeitos, como disse também, né, o professor Durigon nos mostrou na primeira apresentação hoje. Quando você altera a vegetação e você altera os limites de contato entre a floresta e o homem, você muito provavelmente vai ter novas doenças aparecendo e as doenças antigas que estão associadas à perda de qualidade e socioeconômica, né? Então, o Amazon Face ele transpassa as questões meramente ecológicas ou climáticas, mas ele também tem uma horizontalidade, né? Como, por exemplo, com o Adapta Brasil, com as questões de malária e com outras questões de saúde pública que vão atingir fortemente uma das regiões menos desenvolvidas do Brasil, que é a Amazônia, mas que também terão capacidade, muito provavelmente, de influenciar outras regiões do Brasil através de redução de regime de chuvas, por exemplo, né? A agricultura brasileira, o agronegócio, provavelmente vai ser extremamente afetado se nós seguirmos por um caminho de degradação da floresta. Então, a ideia do programa de pesquisas é esse. 2 minutos para concluir, por favor. Sim, estou concluindo, muito obrigado. A ideia do programa é essa. É um programa de pesquisas que envolve entidades do Brasil inteiro e fora do país também, e pretendemos criar colaborações e vínculos com outros segmentos, né, também, e da sociedade, né, e da ciência. A ideia é essa, e se vocês tiverem alguma pergunta depois, eu estou à disposição para responder. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Quezada, pela excelente apresentação, didática, e acho que todos nós leigos entendemos bem. Convido agora o doutor João do Amaral, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, para nos falar sobre o Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites, Sistema SALAS, Pesquisa para a Saúde de Populações Locais e Sustentabilidade. Doutor Amaral, com a palavra. Boa noite a todos. É uma honra participar do evento. Eu queria agradecer à academia pela oportunidade e agradecer muito ao secretário Marcelo Morales pelo convite e pela organização do simpósio. Cumprimento todos os acadêmicos e conferencistas e já compartilharam, acho que já colocaram a minha apresentação, ou preferem que eu compartilhe a tela? Tá, ótimo. Então, vou falar um pouco sobre a questão de pesquisa para a saúde de populações locais e sustentabilidade dentro da estrutura
do projeto SALAS, que é o Sistema de Satélite de Laboratório Amazônico. Por favor, pode passar. Eu vou apresentar um pouco do projeto SALAS e depois eu vou comentar sobre algumas pesquisas que já estão em curso dentro desse conjunto novo aí de estruturas de laboratórios na Amazônia. O SALAS é um projeto que foi criado ainda em 2020, mas que teve suas primeiras estruturas inauguradas recentemente pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. É um projeto que tem por objetivo instalar infraestrutura de apoio à pesquisa no território amazônico, né, com vistas a ampliar as oportunidades para pesquisa, treinamento, capacitação e ação do Ministério na Amazônia Legal. Por favor, pode passar. Então, esses são os objetivos estabelecidos em portaria, na portaria que cria o projeto. Então, de fato, é uma infraestrutura inovadora que vai ampliar muitas oportunidades de pesquisas aí no bioma. Por favor, pode passar. O projeto é coordenado pela CPF, Secretaria do Marcelo Morales, e pelo Ministério, executado na ponta, por favor, pelos 3 institutos de pesquisa vinculados ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, o Museu Paraense Emílio Guild e o INPA. Por favor. E temos também apoio do SENAI, que no projeto de toda essa infraestrutura. Pode passar. Então, nós já estamos na primeira fase de implementação do sistema de laboratório satélites. Pode passar. E a proposta é que sejam criadas até 50 bases nesses próximos 2 anos. Aqui tem um planejamento para 47 bases, são as bases previstas aí em território amazônico, distribuído pelas instituições. Então, o Museu Paraense Emílio Guild vai cuidar da Amazônia Oriental, são os pontos em laranjas, principalmente Pará, mas incluindo Amapá e Mato Grosso. Na Amazônia Central, a gente tem o INPA coordenando as ações de implementação das bases, e na Amazônia Ocidental, os pontos em vermelhos do Instituto Mamirauá. Então, os pontos, assim, os novos laboratórios vão, de fato, atingir áreas bastante remotas e áreas que hoje são virtualmente muito pouco acessadas pela comunidade científica. Pode passar. Olhando de uma outra forma, os pontos aqui da região do Mamirauá, acho que dá uma melhor noção das distâncias das bases. Por favor, um clique. Nós estamos localizados... pode passar. Na região do Médio Solimões, a sede institucional fica na cidade de Tefé, próximo ao Rio Solimões. E, recentemente, houve a inauguração de 2 laboratórios já. O Laboratório Satélite Vitória Régia, localizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, e o Laboratório Satélite Peixe-Boi, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Manaus. Isso já foi inaugurado. Por favor, mais um clique. E, para este ano, ainda em 2021, nós devemos inaugurar mais 3 bases. Um centro de reabilitação de peixe-boi, que trata da questão da saúde populacional e de peixes-boi e reabilitação de animais presos. Uma base logística que vai operar toda a pesquisa na Amazônia Ocidental Brasileira e um laboratório satélite que vai ficar no Rio Tefé, que já está em construção. Por favor, mais um clique. Mas o cenário é esse. Nós teremos bases distribuídas a partir de Tefé, que a gente vai ter que operar a mais de 1.000 quilômetros ao sul, lá no Acre, a mais de 800 quilômetros na tríplice fronteira Brasil, Peru, Colômbia, e distribuído em toda a região do Médio e Alto Solimões. Por favor, pode passar. Então, como eu comentei, o Laboratório Vitória Régia foi recentemente inaugurado, no mês passado,
com a presença do ministro e do secretário. Por favor, pode passar. É uma estrutura flutuante, de grande porte, que tem não só um espaço de laboratório para a realização das pesquisas, mas que permite os pesquisadores permanecerem em campo durante longos períodos. Nós temos espaço de alojamento com quartos, banheiro, cozinha, sala de aula, sala de reunião, laboratório, depósito de combustível, tudo mais. Então, toda a infraestrutura adequada para a permanência de pesquisadores por longo tempo em áreas remotas. Por favor, pode passar? Por exemplo, o laboratório é muito bem estruturado, muitas vezes melhor, eu diria que até melhor do que muitos laboratórios que a gente tem em algumas universidades do país. E isso numa situação extrema de isolamento em campo. Tanto que a janela aí dá para ver com tela mesmo, tela mosquiteiro, porque senão ninguém consegue trabalhar. Por favor, pode passar. Uma outra imagem do laboratório, a sala de aula ao fundo, isolada aí por janelas de vidro. Pode passar. Uma outra imagem da inauguração já do Laboratório Satélite Peixe-Boi, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã. Pode passar. Essa área também são 2 edificações em terra firme, uma que seria um módulo de sobrevivência, aí onde tem quarto, cozinha, espaço para os pesquisadores permanecer, e uma outra estrutura com 2 grandes laboratórios para coleta, processamento de amostras. Todas essas unidades, tanto a flutuante como a terrestre, abastecida com energia solar, são estruturas pensadas para agregar o máximo de tecnologia possível e de forma sustentável. Então, tem tratamento de esgoto, abastecimento com energia solar, construção com materiais reciclados, todo mobiliário ou é inox ou é com material certificado reciclado. Então, pode passar. E uma outra imagem aí da inauguração, mostrando um equipamento aparentemente simples, mas que foi recentemente patenteado, que é uma mamadeira de peixe-boi. Por favor, pode passar. Outra imagem do laboratório, pode passar. E, apesar de recentemente inaugurado, nós já temos hoje 16 pesquisas em curso dentro desses 2 laboratórios. O número vem aumentando muito rapidamente, e eu vou dar alguns exemplos só de pesquisas envolvendo questões com saúde humana e animal. Pode passar? Eu vou comentar aí sobre um projeto de epidemiologia de uma população de onças pintadas navais da Amazônia Central. Nós já temos resultados preliminares, a doutora Luiz Maranhão defendeu o doutorado dela recentemente, foi no ano passado, e os resultados aí já indicaram a exposição de onças pintadas ao vírus do oeste do Nilo e da encefalite Saint-Louis. É o primeiro registro para onças e o primeiro registro para a região aqui do Médio Solimões dessas 2 doenças, que são potencialmente muito sérias. Também houve exposição para leptospira e confirmamos, obviamente, o ciclo silvestre de Toxoplasma gondii em onças pintadas. Também de grande importância zoonótica e muito voltada para a questão de animais, questão veterinária, não só humana. A gente registrou que as onças foram expostas ao vírus da sinomose canina e da leucemia felina, né, que são basicamente vírus de grande importância. No momento, o grupo está em campo dentro de um dos laboratórios, o Laboratório Satélite Vitória Régia, e eles estão capturando onça para aumentar a amostragem para trabalhar também com a questão de ecologia das onças pintadas aqui na Amazônia. Pode passar. Uma imagem de uma captura
e a forma como o procedimento é feito no mato. Então, todas as onças são capturadas com arma anestésica e todas as amostras são coletadas em situação de campo a partir desse laboratório e depois processadas em laboratórios devidos. Pode passar. Um outro projeto que acabou de ser aprovado, assim, os recursos saírem, a gente já está iniciando a coleta, a investigação de morcegos como reservatórios de agentes patogênicos zoonoses aqui na Amazônia Central. Os locais de coleta serão Reserva Mamerauá, Manã, que inclui os 2 laboratórios já inaugurados, que é o Salas História Régia e o Salas Peixe-Boi, e tem previsão de coleta na Floresta Nacional de Tefé, que é justamente o ponto onde vai ficar o próximo laboratório, que é o Salas Suma-Uma, né? Nós vamos investigar especificamente 4 patógenos, coronavírus, raiva, tripanossoma e leishmania, em morcegos, e o projeto já está aprovado pelo edital Profix da FAPEAN, da Agência de Fomento do Estado. Pode passar. A responsável pelo projeto é a mestre Tamile, que é bolsista PCI, portanto, bolsista do CNPq, aqui junto do Instituto Mamerauá. Pode passar. Nós temos um projeto de grande porte e de longo prazo, que nós trabalhamos com a evolução do nicho de primatas, de pequenos mamíferos terrestres, e sobre a história evolutiva e variação de genética de pequenos mamíferos na bacia amazônica. É um projeto que não está exatamente relacionado a questões de saúde, mas... pode passar, por favor? Mas eu quis colocar ele aqui para mostrar como projetos de levantamento da biodiversidade acabam gerando informações e subprojetos ou outros projetos, alimentando outros projetos relacionados à questão da saúde ambiental, humana ou animal. Aqui é uma imagem na qual eu estou coletando amostras de sangue justamente para análise de vírus a partir de primatas. Pode passar. Uma outra linha de pesquisa relacionada também à saúde, mas não tão diretamente a doenças, que já está em curso aqui, é a questão do potencial da Octea cymbarum, o louro namuí, para a produção de óleos essenciais nas florestas aqui da Amazônia Central. O projeto foi aprovado em 2020 no PAINTER, nós já fizemos a parte de levantamentos botânicos, florístico, fenológico e tudo mais, e atualmente a gente está entrando para a fase laboratorial, para quantificação, identificação e análise dos compostos bioativos de óleos essenciais de louro namuí. É uma espécie que a gente sabe que tem uma resina, um óleo forte, e com um potencial aí bastante grande para a indústria de bioativos, biofármacos e questões relacionadas. A fase laboratório deve iniciar aí já nos próximos meses. Pode passar. É uma notícia que tem sido veiculada com bastante força pela mídia, principalmente pela mídia amazônica, e aí nos últimos dias, quem acompanha um pouco as notícias relacionadas à pesquisa ambiental na Amazônia deve ter visto algumas notícias sobre o assunto. Essa aqui é a equipe na frente da espécie alvo em questão. Pode passar. Esses são projetos que já estão em curso, mas a gente tem algumas outras propostas de grande porte que eu acho que vale a pena ser comentadas. Por favor, pode passar. Nós temos uma pesquisa para agentes transmissíveis em primatas na Amazônia Central, que foi submetido a um edital do CNPq, ele foi aprovado por mérito e não foi contratado naquele momento, mas nós já estamos ressubmetendo a proposta e, independente da aprovação, a coleta do material para análise já está sendo feito em outro projeto, que é justamente aquele que eu citei antes, que é a de diversidade. Então, independente do projeto ter sido aprovado, a gente coleta material a partir dos levantamentos da biodiversidade, a partir do monitoramento de caça, que são essas imagens que você vê, que é possível ver abaixo aí no slide. Então, a gente já está começando a enviar material, nesse caso para a USP,
para a análise do material. Por favor, pode passar. Tem um estudo, um projeto também a partir do material que está sendo coletado aí de pequenos mamíferos, especificamente roedores marsupiais, para o estudo epidemiológico de leptospirose aqui na região do Médio Solimões, incluindo aí ribeirinhos e, obviamente, os roedores marsupiais. É um projeto que deve ser submetido aí para o edital da FAPEAM até o final desse mês, mas a coleta de material já está acontecendo no flutuante, no Salas Vitória Regia, que é a estrutura flutuante de laboratório. Essas fotos foram tiradas ainda nesse mês. Na verdade, eu estou realizando essa coleta e eu baixei ontem da situação de campo aqui para a cidade para participar desse simpósio. Então, até ontem, eu estava coletando esse material lá na reserva. Pode passar. E tem um projeto grande que foi submetido uma parceria entre muitas instituições, são quase 20 instituições, para construção, para a criação de um centro de pesquisa, inovação e difusão em saúde única, é o CEPID. É um projeto que vai ser coordenado pelo Dr. Fernando Ferreira da USP e que tem uma participação muito forte do Instituto Mamirauá, e a estrutura do Salas será extremamente importante para a execução desse projeto. É um projeto que vai ser inovador do ponto de vista aí de técnicas diagnósticas e epidemiológicas, e a ideia é gerar justamente políticas públicas para a questão de saúde pública e conservação da biodiversidade aqui na Amazônia. Pode passar. As coletas aqui são só os pontos previstos para coleta sob responsabilidade do Instituto Mamirauá, o qual eu e a doutora Luísa nós vamos coordenar, e dos pontos previstos, a grande maioria são pontos onde haverá, fora os que já existem, haverá a estrutura do SALAS, do Sistema de Laboratórios Satélites Amazônicos. Então, o SALAS vai impactar, assim, a proposta é de fato inovadora e deve impactar muito fortemente a produção do conhecimento aqui na região amazônica. Por favor, pode passar. Então, aí como próximos passos, já é o último slide, independente do que já está acontecendo e das possibilidades de pesquisa que as instituições já possuem ou que estão conseguindo via editais, a ideia é que o Ministério, pode passar? Lance um edital CNPq específico para os Salas. A ideia é atrair pesquisadores para atuar nessas estruturas, nesses laboratórios, nas mais diversos temas possíveis, desde levantamentos da biodiversidade, da sociologia, antropologia, ecologia, aqui na região, até o desenvolvimento de tecnologias sociais, manejo de recursos naturais e cadeias produtivas com base na biodiversidade e produção de bioativos. Esse edital deve sair ainda esse ano, já para as estruturas que existem. Outras 37 estruturas já estão sendo apoiadas a construção e ou reforma via FINEP, com apoio do Ministério, principalmente aí para as estruturas que ficarão sob a gestão e responsabilidade do INPA, em Manaus, e do GEOD, lá no Pará. Então, o impacto vai ser grande e, mais do que ter estruturas, nós vamos ter oportunidades de apoio e financiamento específico para atuação nessas áreas remotas da Amazônia. Então, é isso. Parabenizo o secretário pela condução desse projeto, ao ministro, que concebeu o projeto e tudo mais, e isso, de fato, deve revolucionar a pesquisa na Amazônia, e, apesar de ter sido essas estruturas muito pouco tempo atrás já inauguradas, nós já temos 16 projetos em andamento, e com resultados já aí aparecendo.
né? É isso. Sobre o projeto, dá para buscar mais informações no site do próprio Ministério. E, por favor, o último. E, novamente, agradeço aí a oportunidade e fico à disposição para fazer qualquer esclarecimento ou repassar informação adicional ao posterior. Obrigado. Obrigado. Vamos dar prosseguimento convidando o Dr. Kleber Franchini, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, para nos apresentar sobre saúde e bioeconomia, produção sustentável de bioativos com a biodiversidade brasileira. Dr. Franchini, com a palavra. Boa noite, obrigado. Vocês enxergam a minha tela? Sim. Tá ok. Bom, muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer poder apresentar esse tema. E eu gostaria de iniciar a minha apresentação dando uma pequena noção sobre o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é localizado em Campinas, né, que é a sede de um acelerador de partículas, um acelerador de elétrons, que gera, no final do dia, vamos dizer assim, ele gera raio-x com brilho e com uma energia que é possível ser utilizado para estudar a estrutura da matéria, seja ela uma matéria inorgânica ou orgânica, no nível atômico, né? Existem diversas aplicações na área de saúde, uma delas eu vou apresentar no conjunto, no prosseguimento da minha apresentação. O centro, além do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que vocês veem aí numa primeira imagem, ele também é composto pelo Laboratório Nacional de Biociências, do qual eu sou o diretor, que tem um foco em estudos fundamentais que miram questões de saúde humana, e se a gente puder ser bastante avançado nessa história, nós miramos, de fato, questões de saúde da população brasileira também. Obviamente, olhando isso sob um aspecto de uma pesquisa fundamental. E o tema de hoje, que eu vou apresentar, de fato, ele se encaixa nesse tipo de abordagem. Além do Laboratório Nacional de Biociências, nós temos também o Laboratório Nacional de Nanotecnologia e o Laboratório Nacional de Biorenováveis. Gostaria de chamar a atenção que nessa gestão atual do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, do ministro Marcos Pontes, e muito apoiado pelas ações da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica, coordenada pelo secretário Marcelo Morales, nós estamos agora instalando nesse centro um novo centro de tecnologias para a saúde, que visa fazer o desenvolvimento de biofármacos, e aí anticorpos monoclonais e vacinas, engenharia de tecidos e envolvendo também tecnologias de terapia gênica para medicina regenerativa, continuidade no desenvolvimento de fármacos, que eu vou apresentar hoje aqui para vocês, e também novas capacidades na área de produção de terapias celulares, né? Basicamente, essas são as novas atividades desse Centro de Tecnologia em Saúde, muito concebido e patrocinado pelo secretário Marcelo Morales, e também o centro está recebendo agora um laboratório de biossegurança nível 3, e existe já em andamento a instalação de um laboratório de biossegurança de nível 4, que seria o NB4, e que vai ser o primeiro laboratório do mundo que está conectado a essas linhas de luz síncroton, com essa capacidade, então, de estudarmos esses agentes infecciosos de alta periculosidade, com técnicas que nos permitem, por exemplo, estudar vírus num nível de resolução atômica, né? E estruturas celulares, comportamento dos vírus dessa forma. Bom, basicamente esse é o nosso centro, e eu gostaria agora de
começar, então, a apresentar para vocês o objeto dessa apresentação. Uma coisa que eu gostaria de mencionar ainda em relação ao CNPEM é que ele é uma infraestrutura que atende usuários do mundo acadêmico, do mundo empresarial, obviamente, todas as atividades científicas que podem dispor, ou elas podem dispor das nossas instalações e das nossas competências também. Uma dos pontos principais e muito estimulados durante essa gestão do Ministério é que nós operamos também em missões que são determinadas basicamente pelo Ministério, em conjunto com o Ministério, na avaliação de grandes problemas do país, muito no modelo do que tem sido mostrado aí nas outras apresentações de hoje. No nosso caso específico de hoje, eu gostaria de apresentar os nossos desenvolvimentos na área de fármacos, né? Basicamente, nós trabalhamos com esse modelo de descoberta e desenvolvimento de fármacos, que é um modelo que é baseado em alvos, né? Alvos terapêuticos bem definidos. Isso, eu diria que hoje a grande maioria dos desenvolvimentos em fármacos no mundo, seja nos ambientes acadêmicos, seja nos ambientes da indústria farmacêutica, é baseado nesse tipo de abordagem que envolve pelo menos 3 etapas iniciais, que seria a etapa de descoberta da pesquisa fundamental, que visa, então, descobrir alvos, identificar esses alvos como sendo importantes para o desenvolvimento de determinadas doenças. Uma vez descobertos, eles são validados, são necessárias, então, as provas de conceito para que isso, de fato, seja interpretado como um alvo terapêutico potencial. Após essa validação o desenvolvimento de moléculas específicas para esses alvos, o que nós temos, então, são os estudos pré-clínicos regulatórios, né? E esses estudos pré-clínicos, que são, de alguma forma, supervisionados, então, pelas agências do tipo Anvisa, do tipo FDA, as agências reguladoras, né? Uma vez esses estudos sendo feitos, eles podem, então, se encaminhar para estudos clínicos, e aí, obviamente, isso é do conhecimento de todos. Então, basicamente, essa é a estratégia, e o CNPEM, ele se posiciona nessa etapa que nós chamamos de discovery, né? Ou de descoberta, ou de desenvolvimento fundamental, né? Essa etapa, então, é uma etapa que o Brasil tem uma proficiência científica e que está razoavelmente bem instalada nos nossos ambientes de pesquisa, seja de universidades, seja de institutos de pesquisa, mas nós temos várias dificuldades para levar adiante esse tipo de projeto para o que nós chamamos de estudos pré-clínicos. Nesse contexto também, há poucas semanas, o secretário Marcelo Morales instalou uma rede que é chamada de PROIFA, no sentido de que nós possamos agora otimizar os nossos esforços para a produção desses insumos farmacêuticos, vamos dizer assim, sejam biofármacos, vacinas ou mesmo fármacos, que podem ser agora desenvolvidos em conjunto. Nós vamos, então, utilizar a nossa competência e infraestrutura, que está bem distribuída no país, para abordar esse tipo de questão. Bom, dentro do nosso trabalho, dentro do CNPEM, nós também temos um formato de trabalho que otimiza, ou que procura utilizar todas as nossas competências, os nossos diferenciais. Por que nós, por exemplo, podemos imaginar que nós temos diferenciais em relação, por exemplo, à ciência que é feita no hemisfério norte ou a ciência que é realizada na grande indústria farmacêutica? Quais são os potenciais diferenciais, né? Não é, logicamente, na caracterização de fármacos, de alvos, né? Porque, basicamente, isso depende de abordagens científicas fundamentais, que, obviamente, é muito bem desenvolvido nos países mais centrais, onde a ciência é feita de uma forma mais desenvolvida, né? Mas nós temos numa segunda etapa o que nós chamamos de screening. Nós pegamos esse alvo
e nós submetemos esse alvo frente a coleções de químicas de compostos. Essas coleções químicas de compostos, elas vão nos permitir uma possibilidade agora de que nós encontremos moléculas específicas que interagem de forma seletiva com alvos, né? Eu não vou entrar, obviamente, em detalhes, mas o que nos diferencia, o que pode nos diferenciar no Brasil é usar coleções químicas oriundas da nossa biodiversidade, né? Porque são coleções químicas que estão, vamos dizer assim, ainda trancadas dentro da nossa biodiversidade, né? A apresentação que nós acabamos de ver do Projeto Salas, ela tem bastante complementaridade com isso, porque, de fato, agora nós temos uma possibilidade de ter acesso a essa biodiversidade. Essas coleções químicas, então, uma vez disponíveis no laboratório, uma vez caracterizadas, nós sabemos o que de fato existe dentro dos seres vivos, das plantas, dos micro-organismos, ou mesmo dos animais, de determinadas regiões e biomas do Brasil, elas podem, então, ser utilizadas confrontando essas coleções de compostos com os alvos, né? E isso é feito num sistema que nós chamamos de High Throughput Screening ou High Content Screening, que são tipos de abordagens em que nós fazemos milhares de reações simultaneamente por meio de robôs e assim por diante. Bom, uma vez que eu encontre, então, essa molécula e que ela seja eficaz ou razoavelmente eficaz contra aquele alvo, eu preciso agora otimizá-la e eu utilizo química medicinal e eu utilizo também uma abordagem inicial para saber se essa molécula é tóxica ou não, e utilizo cristalografia de proteínas, que é também um diferencial nosso. Então, tem um conjunto de atividades aqui que nós repetimos mais ou menos o que o mundo faz, mas de uma forma a termos vantagens do ambiente onde nós estamos, que seria, então, acesso às coleções de compostos de biodiversidade, cristalografia de proteínas, que vai nos permitir enxergar a interação entre moléculas e os alvos, né? E o desenvolvimento precoce, então, de técnicas de abordagem para avaliar potenciais toxicidades daquele composto. Bom, hoje no mundo, só para vocês terem uma ideia, esse é um dado razoavelmente recente, de 2020, né? Esse trabalho que ele traz, é que as drogas aprovadas entre 81 e 2019, que foram cerca de 1.881 moléculas aprovadas para uso, né? Cerca de 50% a 60% dessas moléculas ou são produtos naturais, ou são produtos naturais modificados, ou são inspiradas em produtos naturais, né? O farmacóforo, que é aquela parte da molécula que de fato interage com o alvo, ele é oriundo, né, numa grande porcentagem de fármacos que está aprovada a partir de compostos de produtos naturais. Em termos de produtos naturais e de biodiversidade, né, nós não devemos nada para ninguém também, né? Aqui eu gostaria de chamar a atenção de alguns aspectos que eu acho que são interessantes quando se fala em uso da biodiversidade de produtos naturais para o desenvolvimento de fármacos. Por exemplo, o Taxol, conhecido de todos no tratamento oncológico, né? Ele é tirado de uma espécie de um pinheiro que nasce na Califórnia. Bom, o problema é que para tirar miligramas desse composto, né, e ele é utilizado de uma forma quase que totalmente pura, vamos dizer assim, né, ele não depende de modificações químicas que são realizadas posteriormente, e quimicamente ainda não é possível produzir em larga escala esse composto. A questão é que se dizimou uma floresta inteira na Califórnia atrás do Taxol, né? Nós temos problemas, por exemplo, essa esponja marinha encontrada na costa da Austrália e que fornece um anticancerígeno também em desenvolvimento, nós podemos obter, no máximo, alguns miligramas oriundos dessas esponjas, né? Há uma boa chance de, uma vez que haja exploração comercial desse tipo de composto, nós venhamos a destruir o ambiente. Então, nós precisamos, de fato, de tecnologias que possam acessar e deixar a natureza intacta,
né? Aprendermos o que tem lá dentro, né? E nós deixarmos a natureza intacta, né? Aqui também eu trago uma outra visão para vocês de onde está distribuída a biodiversidade do mundo. Isso obviamente é um resumo, não é? Mas as cores quentes, elas representam aqui onde nós temos os biomas mais biodiversos em relação a plantas. Observem que isso está mais ou menos distribuído nas zonas tropicais e, no máximo, no hemisfério sul, nós temos aí zonas subtropicais. Observem que no Brasil, nós temos em vermelho a Mata Atlântica, em azul a floresta amazônica, que ela não é mais biodiversa do que a Mata Atlântica, apesar de ela... Agora, como ela é muito grande, né, ela tem, de fato, muita coisa e que, em termos de planta, obviamente, né, que merece, que precisa ser explorado, que precisa ser destravado, vamos dizer assim. A gente precisa entender o que tem lá antes de destruir, ou mesmo sem destruir a floresta, né? Bom, aqui eu trago alguns números que mostram o potencial do Brasil nessa área, né? Não apenas em relação à floresta amazônica, que são estimativas, talvez algumas dessas coisas estejam um pouco desatualizadas, mas a ordem de magnitude é mais ou menos essa, onde nós temos aqui o tamanho, vamos dizer assim, a extensão da área, né? Na floresta amazônica são 4 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos, estima-se em torno de 40 mil espécies. O colega que me antecedeu citou um número, eu acho que mais ou menos nessa ordem de grandeza. O Cerrado, né, que tem cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, 11 mil espécies, o Pantanal, a Caatinga, a floresta amazônica, ou seja, nós temos uma diversidade muito grande de espécies no país, e com possibilidade de ser acessada em relação ao desenvolvimento de fármacos. Bom, o que nós fizemos foi uma cooperação, isso aqui antecede, então, esse projeto Salas, né? Nós fizemos uma cooperação com uma empresa brasileira que faz exploração em diversos biomas, né? E uma lógica dessa exploração é, de fato, que o que nós precisamos fazer é entender de onde vem, o que tem dentro da floresta, né? Fazer um manejo adequado desse tipo de planta, vamos dizer assim, se for, no caso, for uma planta. A rastreabilidade é um elemento fundamental, e os próprios indivíduos, a sociedade que mora e que depende das regiões onde essas plantas elas existem, eles, de alguma forma, eles teriam que ser compensados, ou eles teriam que participar desse processo, né? Essa empresa procura fazer isso, eles fazem a abordagem, a coleta desse material. Isso é encaminhado aqui para Campinas, né, onde nós fazemos, então, todo um estudo de espectrometria de massas para definir exatamente o que tem dentro dessas amostras coletadas, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante ser mencionado é que diversidade biológica tem uma correlação muito forte com diversidade química, né? Então, esse é um aspecto importante também, né? Porque uma vez que nós tenhamos acesso a essa biodiversidade, nós temos também acesso à diversidade química, né? Bom, aí chegando em Campinas, o que nós fazemos são essas coleções de compostos, nós transformamos isso em coleções, né? Nós temos hoje milhares de compostos dentro dessas plaquinhas. Robôs, eles fazem os experimentos, por exemplo, com próxis de doenças ou com alvos, por exemplo, se é para ser um tratamento anticancerígeno, o ideal é que a gente faça uma interação com um alvo que é importante no câncer, ou então com uma célula cancerosa que pode, então, ser morta por aquele composto ou não. Bom, uma vez que nós, então, tenhamos identificado substâncias com esse potencial, o que nós fazemos é todo um trabalho de química e química medicinal para o entendimento dessa substância, e, ao mesmo tempo, nós cocristalizamos essa substância com o alvo, e, uma vez cocristalizado, nós resolvemos essa estrutura no Laboratório Nacional de Luz Síncroton, utilizando, então, toda a nossa infraestrutura
para ganharmos tempo nesse desenvolvimento e não só entendermos a química, mas entendemos também a interação química entre o alvo e a molécula, né? Basicamente, essa é a nossa abordagem. Eu estou me encaminhando para o final. Nós já temos contratos com empresas desenvolvendo substâncias anticancerígenas, nós estamos bem avançados, algumas dessas já estão indo para estudo pré-clínico, né? Esse é um dos exemplos que nós temos com esse laboratório farmacêutico, mas nós temos outras colaborações em andamento, e aqui eu mostro para vocês o grande potencial que tem esse tipo de abordagem. Existem aqui várias empresas com as quais nós nos relacionamos nos vários aspectos desse tipo de plataforma desenvolvida no CNPEM. Bom, eu encerro por aqui. Gostaria de agradecer novamente a atenção e o convite, e também agradecer o Ministério pelo investimento e pela priorização desse tipo de ciência. E, obviamente, como vocês puderam observar ao longo dessas apresentações, esse projeto está conectado, essas atividades estão conectadas com outras atividades do Ministério, né, que visam esse tipo de abordagem na área de saúde humana. Obrigado. Obrigado, doutor Franchini. Convido agora o nosso querido acadêmico Walterzinho para seus comentários. Por favor, acadêmico Walterzinho. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor presidente, por me convidar para fazer a discussão, então, dessas apresentações. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o MCTI e o seu secretário, professor Marcelo Morales, pela amplidão de todos esses passos, né, que foram aqui apresentados agora à tarde. E na realidade, eles revisitam, né, temas já antigos, a Amazônia, meio ambiente, biodiversidade, enfim, eles são propostas novas para temas que já têm um certo tempo. E pode ser, então, que agora, com essa abordagem multidisciplinar, digamos assim, com multiolhares, melhor falando, nós consigamos obter algumas respostas importantes para o nosso bem-estar, né, de uma forma geral. A primeira apresentação, que foi do Amazon Face, é a mais antiga de todas essas três medidas, porque ela foi criada em 2015, em dezembro de 2015. Ou seja, já tem aí 7 anos quase, 6 anos e meio, de tentar, então, entender se o CO2 vai realmente solidificar, ampliar, fertilizar, que foi a palavra usada, a floresta amazônica. É um projeto que parece interessar muita gente, porque tem componentes do mundo inteiro nessa composição, né, do estudo. Tem umas partes do componente, chama de componente 1, né, processos ecológicos do solo, componente 2, subterrâneos, componente 3, que é modelagem do ecossistema, impacto sociopolítico e econômico. Esse é o grupo menorzinho, e ainda meteorologia e engenharia ainda é menor do que os outros, do que o anterior, que são os 2 menores do que os outros 3. Mas eles abordam, então, o tema de CO2 e Amazônia, agora, de uma forma bem macro. Todos viram a apresentação, então, são torres, né, várias torres com cilindros de CO2 líquido, que são dispersos no meio ambiente. Agora, eu teria tentado fazer antes um microprojeto desse mesmo assunto, para ver se, por exemplo, se eu fizesse numa câmara fechada, eu consigo saber a composição certa do CO2, porque na floresta isso vai depender do vento. Então, não sei se eu vou poder dizer que as partes por milhão, como foi falado, de CO2 na floresta, nas 6
torres, digamos assim, sítios compostos, compounds, se vai ser realmente mantido e atingido estavelmente o que se pretende. Eu talvez eu gostaria de saber como seria isso em menor escala, para depois passar por uma macro escala dessas, que, como eu falei, parece interessar muita gente. Os componentes do projeto são do mundo inteiro, professores, pesquisadores do mundo inteiro, mas eu tenho ainda esse receio, sabe, de talvez eu teria começado numa câmera menor, para poder variar o CO2. Eu gostaria também de lembrar que, quanto à oxigenação, quanto à produção de CO2, a maior fonte de oxigênio do planeta, na realidade, talvez não sejam nem as florestas, sejam as cianobactérias que estão pelas coleções aquáticas aqui do mundo todo. Elas já existem na Terra há 3,5 bilhões de anos, e foi graças às cianobactérias que o planeta se oxigenou e ficou vermelho. Antes era negro, depois das cianobactérias ele ficou vermelho. E elas estão por aí, em todas as superfícies aquáticas, há reservatórios enormes. Então, talvez, se a gente pudesse, no terceiro projeto, digamos, que foi apresentado aqui, estudar as cianobactérias mais a fundo para entender como é que elas absorvem o CO2 e produzem oxigênio em troca. Entender esse mecanismo. Porque reproduzir cianobactérias, a cada 3 horas, elas duplicam em número. Então, é uma progressão geométrica. Muito rapidamente, se alcança uma massa muito grande de cianobactérias, que pode até servir como biocombustível, mas produzem muito oxigênio. Então, talvez fosse uma sugestão para o grupo 3 da Luz Ciclotron e do Saúde e Bioeconomia, Produção Sustentável de Bioativos. Talvez as cianobactérias pudessem ser usadas para produzir uma quantidade grande de oxigênio, absorver uma quantidade grande de CO2 e até toxinas. As toxinas podem ser usadas dentro se a gente conseguir entender quais são os genes que disparam a fabricação das cianotoxinas dentro dessas bactérias, isso pode ser colocado dentro de um capsídeo e enviado para uma célula tumoral, destinado a uma célula tumoral, e com isso matar a célula tumoral. Então, essas nossas pequenas notáveis, nós temos coleções aqui no Rio de Janeiro enormes de cianobactérias. É só ir a qualquer lagoa da zona oeste que nós vamos encontrar coleções enormes de cianobactérias produzindo oxigênio, consumindo CO2. Talvez fosse uma ideia alternativa, né? A outra coisa que o grupo 3 também podia examinar era tentar, com a luz ciclotron, com a energia do gerador, quebrar o CO2 em C mais O2. É uma reação endotérmica, que gasta muita energia. Então, enfim, seria para uma maneira de queimar o CO2 e produzir oxigênio e carbono, né? Bom, eu acho que eu já falei demais sobre esse projeto. Vou começar a falar um pouquinho mais do segundo projeto agora, que é o projeto do Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites, né? Então, pelo que eu entendi, foi muito usado, nessas apresentações em geral, foi muito usado o futuro e o futuro do pretérito, né, os tempos verbais. Então, eu pensava que fosse uma balsa, um laboratório, já serão 50. O primeiro foi inaugurado agora. Eu entendo um pouco que eles funcionam como bases para os pesquisadores saírem em pesquisas de campo, coletar material que vai ser usado pelo terceiro grupo, digamos assim, terceira apresentação. É uma ideia muito boa, porque espalha pela Amazônia inteira, como foi visto, o Centro-Oeste também, pelos pontinhos todos, espalha pelo Brasil, Norte, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, pontos de coleta, pontos de estudos da floresta, dos diversos microclimas e regionais,
mas é um projeto de vulto, né? Novamente, é um projeto bastante ambicioso. Eu espero que ele se concretize, porque poderá certamente trazer produtos úteis para o Brasil, para os brasileiros, quem sabe até o mundo, né? Mas é um projeto bastante ambicioso. E eu não consegui ver ainda, por enquanto, ele é muito recente, né? Ele foi criado em novembro de 2020, então não há muitos resultados do projeto em si. A gente vê outros resultados do grupo que está trabalhando nessa área, etc., etc. Mas, enfim, eu acho que é promissor. Eu acho que é bastante promissor. Eu tenho uma dúvida aqui, né, em relação a esse projeto, é que existe na página, eu tentei entrar na página, tem dois pontos que eu não consegui entrar porque não está pronto, link. A Estação Científica Ferreira Pena e o Laboratório Peixe-Boi. Quanto a esse último, me ficou assim a dúvida se houve alguma interação com o projeto Peixe-Boi Marinho, que existe na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, e foi criado em 1980. E talvez, conversando os pesquisadores da Amazônia com os pesquisadores de Pernambuco, que já tem aí 40 anos de experiência, atualmente está vinculado ao ICMBio, pudesse haver alguma troca de ideias, alguma troca de informações, mas eu não vi isso apresentado hoje aqui. Tá certo, um é peixe-boi marinho, outro é peixe-boi de água doce, mas talvez a experiência, né, dos pernambucanos pudesse ser acrescentada a esse projeto amazônico, que, como eu falei, é promissor, todos eles são promissores, de muito fôlego e de muito recurso orçamentário empregado. Quanto à terceira apresentação, ela também trouxe o estudo da biodiversidade gerando moléculas, o estudo dessas moléculas com a abordagem mais moderna, porque isso já foi feito antes, isso vem sendo feito, mas, como eu falei, as técnicas agora são outras e pode ser que a gente consiga até mais rapidamente identificar moléculas que possam ser úteis para a saúde e para a bioeconomia, né? Mas eu acho que também estamos aqui falando do futuro. Novamente, é promissor, vai custar um bom orçamento. É necessário que seja mantido esse projeto, os três, ao longo do tempo, né? Porque pode-se empregar muito dinheiro para começar e depois ele não ter segmento. Eles não terem segmento. Mas, enfim, são interessantes, nos aprendemos muito com as apresentações e eu só posso desejar felicidade, muito boa sorte, parabenizar todos os pesquisadores, parabenizar também novamente o professor Marcelo Morales e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, acadêmico Walterzinho, pelos seus comentários tão profundos, né, dissecando cada apresentação, muito bom. Abro agora a palavra à bancada acadêmica, os acadêmicos quiserem fazer uso da palavra. Acadêmico ex-presidente Pietro Novellino, com a palavra, por favor. Excelentíssimo senhor presidente Francisco Sampaio, excelentíssimo acadêmico que está ao seu lado, Walterzinho, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, meu caríssimo Marcelo Morales. Senhor presidente, permite-me lembrar uma frase do nosso saudoso acadêmico Deolino do Couto, 7 vezes presidente dessa casa. Ele dizia: toda vez que um dos nossos se eleva, é motivo de orgulho para a nossa grei. Esse é o caso no momento do acadêmico Marcelo Morales, cujo trabalho no Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, como foi aqui mostrado, por pesquisas do mais alto nível. Eu, presidente, como cirurgião, aprendi muito, viu?
com as apresentações maravilhosas que foram feitas e os comentários do acadêmico Walterzinho. De maneira, senhor presidente, que eu queria parabenizar Vossa Excelência, né, por ter incluído no nosso programa, né, inclusive, um intercâmbio entre a medicina clássica e a medicina veterinária, porque a medicina é uma só e é eterna como a dor da natureza. Muito obrigado, senhor presidente, pelo privilégio. Muito obrigado, acadêmico Novelino. Passo a palavra agora ao querido acadêmico Sérgio Novis. Senhor presidente, senhores acadêmicos e acadêmicas, ilustres palestrantes, é óbvio que eu não tenho competência para entrar na profundidade nos temas aqui apresentados. Diria somente que aprendi muito, mas gostaria de informar, o acadêmico Marcelo Morales poderá responder, porque, ao lado dessas inúmeras salas de pesquisa, e que estão, pelo visto, trazendo muitos resultados positivos, eu não senti e senti falta de uma sala de comunicação, porque o povo brasileiro não sabe nada disso. Isto é, não sabe que o Ministério de Ciência e Tecnologia está realizando esse magnífico trabalho. Ao contrário disso, quando se fala em floresta amazônica, o que se ouve do povo brasileiro, aquilo está abandonado, não tem solução, e os estrangeiros estão querendo ocupar, de maneira que é fundamental, a meu ver, para fortalecer o orgulho patriótico, informar de uma forma que seja entendida pelo leigo dessas inúmeras atividades que só nos trazem orgulho, prazer e aprendizado. Não que essa é a minha única contribuição, pode ser que exista, mas não está sendo com o mesmo resultado das de pesquisa, porque eu não encontrei informações dessa qualidade, dessa importância, nem em jornais, nem em televisão, nem em lugar nenhum. De maneira que senti falta dessa sala. Tem que ser ocupada por uma pessoa no mesmo nível desses pesquisadores que aqui surgiram, porque senão não teremos comunicação. Mas a comunicação é fundamental. Havia aqui um ilustre cômico que dizia: quem não se comunica, se trumbica. Então, é extremamente necessário a comunicação, sobretudo quando o trabalho é feito em nível de primeiro mundo. Isso nos traz muita alegria. Eu quero cumprimentar a todos, e muito especialmente ao maestro Marcelo Morales. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Sérgio Novis, pelos comentários. Passo a palavra agora ao acadêmico Celso Ramos. Boa noite mais uma vez, presidente. Agradeço a Vossa Excelência me conceder a palavra. Eu queria primeiro elogiar o acadêmico Marcelo Morales, elogiar todos os participantes, mas eu quero me referir principalmente ao trabalho do Dr. João Valsecchi. Primeiro, mais umas reflexões do que outras coisas. Primeiro, a gente tem a experiência da malária, de que a antropização da Amazônia é capaz de disseminar, e muito, doenças. A disseminação do Plasmodium falciparum, disseminação de forma resistente do Plasmodium falciparum, na década de 70, associada à abertura de estradas, posteriormente associado
ao garimpo. As pessoas imaginam o garimpo, às vezes, como coisas estáticas. Não são. Há uma quantidade muito grande de técnicos que circulam por via aérea e que são capazes de transportar patógenos e outras coisas, é muito significativa dentro da Amazônia. Mas eu queria me dedicar mais especificamente ao que se refere à tentativa, aos esforços para a identificação da microfauna, microflora. Lógico, nós temos o trabalho do Instituto Evandro Chagas sendo feito há muito tempo, principalmente em arboviroses, mas eu posso estar cometendo uma injustiça. Eu acho que o trabalho, talvez seja um pouco limitado em termos de amplitude geográfica e mesmo em termos de diversidade de agentes. O trabalho apresentado agora com a instituição dessas salas realmente me parece extraordinário. Em particular, morcegos, perdão. Morcegos estão na ordem do dia em função da coronavirose que nos assola no presente. Há isolamento de coronavírus de morcegos em praticamente todos os continentes, com exceção óbvia da Oceania, da Antártida. Mas eu não consegui referência a nenhum isolamento de coronavírus em morcego na América Latina. Na América do Norte, sim. Na América Latina, América Central, América do Sul, não. Morcegos são animais difíceis de trabalhar, eles são noturnos, eles gostam do escuro, eles não são pegos por ratoeiras voadoras, eles são pegos de uma maneira muito complexa pela capacidade que eles têm, inclusive, de perceber uma rede, alguma coisa assim, e são animais muito perigosos. Os chineses já fizeram centenas de isolamentos de coronavírus a partir do suave retal de morcegos. E os morcegos são muito importantes no Brasil, e não apenas na Amazônia, na questão da raiva. Nós tivemos, o ano passado, um caso de raiva humana no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis, município de Angra dos Reis, a partir de morcego. O último caso, antes disso, tinha sido em São José do Rio Preto, na Serra, também a partir de morcego. Nós temos diversos casos relativamente poucos, ainda bem, de raiva transmitida por cachorro ou de raiva transmitida por felino, mas a partir de genótipos de morcego. E, chegando ao meu ponto final, em 2017 ocorreram 3 casos, um surto familiar no município de Barcelos, presidente Barcelos Sampaio, na Amazônia, com morcego. Em 2018, houve um surto de uma população ribeirinha em Belém do Pará com 10 casos. E, há muito tempo atrás, na divisa entre o Maranhão e o Pará, houve um verdadeiro surto populacional, eu creio que maior, foram 20 a 30 casos, de raiva transmitida por morcego em humanos. De modo que o trabalho que se faça sobre isso na Amazônia, eu acho que está absolutamente começando, e eu quero dar parabéns a todos os envolvidos, particularmente ao Dr. João Valsec, pelo trabalho que ele está começando a desenvolver. Fico muito curioso e com muita expectativa do que vai ser desenvolvido. Muito obrigado, presidente. Agradeço por ter me concedido a palavra até eu terminar o meu pensamento. Boa noite. Muito obrigado, acadêmico Celso Ramos, pelos comentários pertinentes. Passo agora a palavra aqui no plenário, presencialmente, ao querido acadêmico Aderbal Sabrá. Por favor, acadêmico Sabrá, com a palavra. Senhor presidente, senhor secretário, uma tarde memorável, como não poderia deixar de ser, um tema excepcionalmente selecionado pelo nosso confrade Marcelo Morales, em que se passou em revista não só a biomassa brasileira, mas o que advém dela. E eu quero agradecer
ao querido colega acadêmico Zin as pertinentes e muito agradáveis colocações que fez a respeito dos conferencistas. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Kleber Franchini, que tocou naquele ponto que, para nós brasileiros, não é de extrema importância. E eu perguntaria a ele, tendo à disposição, como tem um ciclotron, quantas moléculas de estruturas advindas da nossa biomassa, especialmente da Amazônia, foram capazes já de serem isoladas com agentes importantes farmacológicos nesse magnífico centro que ele tem a oportunidade de ter à sua disposição. Obrigado, acadêmico Sabrá. Dr. Kleber Franchini, por favor, uma resposta objetiva. De fato, todos esses compostos são cerca de 20 mil compostos da biodiversidade brasileira que nós temos em coleção e estão em estudos. Alguns, como eu mencionei anteriormente, estão entrando em fase de estudo pré-clínico. Obrigado, doutor Franchini. Está satisfeito, acadêmico Sabrá? Quer fazer mais um comentário? Por favor, Ivanildo, microfone para o acadêmico Sabrá. Eu havia, professor Kleber, feito uma pergunta um pouco mais incisiva, né? Tendo à sua disposição um ciclotron capaz de identificar a molécula e mesmo fracioná-las, quantas dessas moléculas do nosso bioma amazônico já foram isoladas nesse seu serviço? A pergunta ao acadêmico Sabrá é objetiva. Quantas moléculas já foram isoladas no serviço que Vossa Senhoria preside? A partir de 20 mil moléculas, nós temos cerca de 50 moléculas em estudo. Em estudo. Obrigado. Obrigado, doutor Franchini. Obrigado, querido Sabrá. Mais algum acadêmico gostaria de se manifestar? Eu estou aqui rodando a tela, não estou vendo ninguém com a mão levantada. Então, passo agora a palavra para nossos comentários finais ao acadêmico e coordenador desse simpósio, acadêmico Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI. Por favor, acadêmico Morales, com a palavra. Obrigado, presidente. Eu queria, mais uma vez, agradecer à academia, aos acadêmicos e, principalmente, ao nosso presidente, pela oportunidade de mostrar, como o professor acadêmico Sérgio Novis acabou de falar, mostrar o que o Ministério e todos os pesquisadores envolvidos com a biodiversidade estão fazendo para a preservação, mitigação dos impactos das mudanças climáticas e tudo que nós estamos fazendo. Nós temos um problema aqui, professor Sérgio Novis, que é ou investimos na pesquisa ou investimos na divulgação. Então, optamos para investir na pesquisa e fazer a divulgação dessa forma que nós estamos fazendo. Eu acho que, em algum momento, nós teremos recursos adicionais no Ministério para que a gente possa fazer uma boa divulgação daquilo que a pesquisa científica brasileira está fazendo. E não é pouca coisa, professor Novis, tem muita coisa sendo realizada, não só no bioma amazônico, mas nós não falamos aqui a Rede Pantanal de Pesquisa, que está mitigando os impactos no Pantanal, na Caatinga, no Cerrado, no Pampa, na Mata Atlântica, com várias ações de regeneração de áreas degradadas e outras ações. Eu queria agradecer os comentários do professor Valterzin, muito pertinentes, e também os comentários do acadêmico Celso Ramos. Celso, nós fizemos uma apresentação, foram as primeiras, do professor Durigon, que foi criada uma rede chamada Rede Previr,
MCTI, ligada à rede vírus MCTI. Essa rede Previr monitora pássaros e morcegos em todo o território nacional, desde março de 2020. Isso quer dizer que, nesse momento, como ele apresentou, os pesquisadores da rede Previr monitorou e capturou 1.200 morcegos. E ele mostrou que 10% dessa amostra, cerca de 128 animais, estavam contaminados com coronavírus. Então, sim, existe no Brasil uma rede de monitoramento ambiental instalada em 2020, que ela veio para ficar, que ela é tão importante como foi mostrado. Queria agradecer também os comentários do professor Sabrá, que fez a pergunta direcionada, e também os comentários do nosso presidente, Pietro Novellino. Queria agradecer os elogios e agradecer principalmente aos pesquisadores que apresentaram, o Dr. Edson Budurigon, Jean Ometo, a doutora Tatiane, o Dr. Carlos Alberto Quezada, o Dr. João Amaral e também o professor Kleber Franchini. As apresentações que foram feitas agora, por exemplo, o Amazon Face, é uma estrutura gigantesca. Ela teve uma fase 1 inicial, que é exatamente o que o professor Walterzin sugeriu, e ela foi feita em escala menor, em pequenas estufas, com estudo dentro do ambiente da floresta, em escala menor. Essa sim começou em 2015, professor Walter. Agora, o que está sendo investido com 15 milhões de reais do FNDCT e também com recursos do Reino Unido, nessa primeira fase, com 2 milhões de libras, é a construção dessa fase das redomas na floresta, que são experimentos já realizados em outras florestas, mas vai ser o primeiro na floresta amazônica, numa floresta tropical. E é um experimento controlado e que já está certificado, vamos dizer dessa forma, para que mostre como que a floresta vai se comportar ao aumento das concentrações de CO2 prevista para 2050, por exemplo. Então, é um experimento gigantesco, essas estruturas estão sendo construídas a partir de agora e vai ser um experimento único no mundo. O projeto Salas é um projeto ambicioso, sim. Nós precisamos povoar toda a Amazônia e explorar toda a Amazônia em todo o seu território. Esses 50 laboratórios, eles não só vão explorar a biodiversidade, como foi mostrado, mas também monitorar o ambiente em relação à saúde, monitoramento de vírus e outros agentes, mas também nós vamos ter salas direcionadas para a saúde das populações ribeirinhas, pesquisa com a saúde das populações ribeirinhas e também as populações indígenas. Então, isso é muito importante. O Salas não para só com o meio ambiente, mas também atinge a saúde das populações no estudo bastante importante. E toda essa exploração da biodiversidade, ela precisa ter um fluxo, que é o estudo que está sendo feito no CNPEM, onde o Molecular Powerhouse do CNPEM tem uma infraestrutura enorme para screening dessas moléculas e que nós trabalhamos também para o destravamento do acesso dos pesquisadores à biodiversidade. Essa foi uma bandeira que eu levantei aqui e mudamos um decreto para facilitar o acesso dos pesquisadores à biodiversidade, que estava dificultado com o decreto anterior, colocado em 2017. E nós destravamos esse através de decreto. Então, é uma série de ações que faz com que nós exploremos a biodiversidade brasileira, trazendo benefícios à população. Obrigado, presidente. Muito obrigado, acadêmico Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI, por ter organizado esse simpósio tão interessante, que pode demonstrar para a nossa comunidade acadêmica e para os participantes externos a importância desse trabalho do Ministério. Muito obrigado pela sua dedicação
e por ter organizado isso. Muito obrigado aos palestrantes, muito obrigado aos queridos acadêmicos aqui presentes, à nossa assistência, e dou essa sessão por encerrada. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, presidente.